Agora, na Difusora 1010. O primeiro amor da cidade, você ouve. A sua história de vida, com Maurício Fusco. Olá pessoal, aquele abraço, muito boa tarde Lençóis Paulista, boa tarde toda a nossa imensa e rica região centro-oeste paulista. Estamos começando ao vivo aqui pela Difusora 1010, o primeiro amor da cidade, mais uma edição, mais uma apresentação da sua história de vida neste sabadão aqui pela Difusora 1010, o primeiro amor da cidade. A partir de agora, eu, Maurício Fusco, faço o convite, fique comigo, porque a partir de agora eu conto uma grande história para você, aqui na sua história de vida. Olá Maurício, aquele abraço. Eu acompanho a Rádio Difusora e acompanho o seu programa através do aplicativo da Difusora na internet. Eu moro aqui na cidade de Goiânia e acompanho as suas histórias. E eu sou parente de uma das vítimas daquele acidente nuclear que aconteceu aqui em Goiânia. Mas eu peço para que você não divulgue meu nome verdadeiro. Arrume um nome fictício para mim, porque eu quero contar hoje, através das minhas letras, a história do maior desastre nuclear do Brasil, que aconteceu em Goiânia. Pode me chamar de Karina. Eu sou aqui de Goiânia e sou parente de uma das vítimas, mas peço para que você não divulgue meu nome. Tá bom, Karina, vai ficar então como Karina, tá bom? A partir de agora eu conto essa história para você. Meu querido amigo Maurício Fusco, a história que eu conto agora para você chocou o país inteiro. O mês era setembro de 1987. Esse ano marcou Goiânia para sempre. Infelizmente, não são boas memórias das feridas que pode ter sido a mais sombrias de toda a história. A capital do estado de Goiás, região centro-oeste do Brasil, sofreu o maior acidente radioativo do país. A inocência, falta de conhecimento, negligência fizeram com que 2 catadores de lixo da cidade retirassem de uma clínica abandonada uma máquina contendo material radioativo Césio-137. Não imaginavam que aquele primeiro toque poderia mudar a história da cidade. A história desse acidente, como alguns preferem dizer acidente, começou no dia 13 de setembro de 1987. Wagner Mota Pereira e Roberto Santos Alves, 2 catadores de lixo de Goiânia, decidiram vasculhar as antigas instalações do Instituto Goiânio de Radioterapia, localizado na Avenida Paranaíba, centro da cidade. Maurício, ainda acompanhando o recente acidente na usina nuclear que aconteceu no ano anterior, em 1986. Os catadores não imaginavam o que estava prestes a acontecer. Interior do que restou daquele instituto que havia mudado de local, o Roberto e Wagner encontraram uma máquina e resolveram pegar essa máquina para vender. Chegando na casa de Roberto, que ficava na Rua 57, eles abriram o equipamento a fim de separar o que dava para vender e o que podia jogar fora. Com a ajuda de chaves de fendas, abriram a parte superior daquele objeto que até então não fazia ideia do que seria, Maurício. Para o terror de todos, essa era uma unidade de radioterapia. O aparelho era utilizado para tratamento contra o câncer. Para eles, era apenas uma fonte de ganhar dinheiro, um ferro ali pesado, pois poderia vender toda aquela caixa pesada de chumbo. No interior do achado encontraram um cilindro que continha 19 gramas de Césio-137, a substância altamente radioativa que fez diversas vítimas, inclusive fatais. Maurício, ainda sem saber do que se tratava, os homens venderam a cápsula para um ferro velho que ficava aqui, na Rua 26A, no setor aeroporto. O seu proprietário do ferro velho era Devair Ferreira. Em pouco tempo, Wagner e Roberto começaram a sofrer com vômitos frequentes. Diante dessa situação, disseram que não passava de uma intoxicação alimentar. Não imaginavam, Maurício e ouvintes, o risco que corriam. Devair ficou também com a peça cilíndrica, o dono do ferro velho, o pó branco que mais se parecia com sal comum durante o dia. Contudo, foi ao anoitecer, 3 dias depois, Maurício, que esse pó chamou sua atenção.
Ao entrar em sua garagem, notou um brilho azul emanando daquela cápsula que havia comprado como sucata comum. O dono do ferro velho se encantou com aquela luz azul e acreditava que aquele pó poderia ser bastante valioso. Segundo ele, era uma pedra preciosa ou até mesmo algo sobrenatural. Maurício, abismado com a beleza daquilo, Devair resolveu levar para dentro da sua casa. Durante 3 dias, diversos parentes, vizinhos e amigos foram convidados para ver a cápsula. Em uma dessas visitas, um amigo de Devair Ferreira, usando uma chave de fenda, extraiu alguns daqueles fragmentos do material. Alguns pedaços do tamanho de grãos de arroz foram retirados do recipiente, que ganhou o nome de marmita. Esses se desintegravam facilmente e viravam pó, mas não perdia aquele brilho à noite. Cada vez mais encantado com o brilho daquele pó, Devair passou a distribuir algumas pequenas partes para sua família. Alguns esfregavam o pó em suas peles para obter um brilho diferente, como se fosse de uma fantasia carnavalesca. O Césio 137 Maurício foi se espalhando cada vez mais, até que no dia 24 de setembro deu início ao que talvez fosse a parte mais triste de tudo isso. Nesse dia, Ivo Ferreira, o irmão de Devair, resolveu lhe fazer uma visita. Desta vez, também entrou em contato com aquele material encantador e, não satisfeito em ver sozinho, decidiu levar alguns fragmentos para sua casa. Chegando lá, Ivo quis fazer uma surpresa para sua filha de apenas 6 aninhos, Maurício, Cleide das Neves. Ivo entrou no quarto da garota e espalhou o material por debaixo do seu berço, local onde ainda dormia. Ele apagou as luzes e chamou a menina dizendo que havia uma cidade naquele lugar. Encantada, a menina começou a brincar com aquilo até a hora do jantar. Sua mãe preparava ovos cozidos para todos naquela noite. Após terminar a brincadeira, a garotinha se sentou à mesa com seus familiares e o que o seu pai não sabia, Maurício, é que ela não havia lavado as mãozinhas ainda. Aquilo começou a pegar nos dedinhos dela. A garotinha pegou nos ovos com as mãos sujas de Césio e assim ingeriu material radioativo. Alguns dias depois, Maurício, desse ocorrido, as pessoas começaram a adoecer, tanto na família de Devair como na família de Wagner, o Roberto e das demais pessoas que cercavam esses 3. Nesse período, 12 delas foram hospitalizadas com os mesmos sintomas: diarreia, vômito, febre alta e o mais preocupante naquele momento, queda constante de cabelo. Maria Gabriela Ferreira, esposa de Devair, foi a primeira pessoa a desconfiar da cápsula com o pó brilhante. Isso porque ela também adoeceu e seu marido passava tempo demais com a famosa marmita. Conversou com Devair e afirmou que tudo começou após a chegada daquele material em sua casa. Nessa altura, o pássaro do casal já havia morrido só por passar uma noite no mesmo ambiente que aquele material. Depois que Sueli Moraes, vizinha do casal, começou a passar mal, Maria Gabriela decidiu então tomar uma providência. A mulher colocou a cápsula em saco plástico e levou para o escritório da vigilância sanitária. Ela fez todo o percurso até o local de ônibus, o que fez com que mais pessoas ficassem expostas ao Césio 137. Chegando no local, não havia alguém para examinar aquele material, então o mesmo foi apenas guardado, mas não como deveria ser. A marmita ficou alguns dias em uma cadeira no local, assim ligada diretamente a diversos funcionários e demais pessoas no local. 15 dias se passaram desde o começo da contaminação. Os médicos aí começaram a suspeitar de envenenamento por material radioativo. Walter pediu emprestado um detector de radiação de uma agência federal de prospecção de urânio e foi direto ao escritório de saúde. Quando estava a 80 metros do escritório, Maurício, ali da vigilância sanitária, o detector começou a agir de uma forma estranha. Ele chegou a acreditar que o aparelho estava com algum tipo de defeito, algum problema. Então, ele decidiu voltar e pedir um novo aparelho, acreditando que isso seria capaz de resolver a situação. Foi nesse momento, Maurício, que o seu maior temor passou a ser realizado. O novo equipamento também ficou saturado a 80 metros de distância daquele escritório.
Isso passou a significar que os dois estavam estragados ou estavam em um campo de radiação muito alto. Infelizmente, como já sabíamos, a segunda opção era a correta naquele momento. Mendes Ferreira contou que viu um bombeiro sair do edifício com um objeto cilindro nas mãos. Quando questionado, o profissional disse que estava indo se livrar do mesmo. Ele daria um fim naquele objeto atirando no rio. Foi nesse momento que ele interveio e pediu pelo amor de Deus que ele não fizesse aquilo. Se o bombeiro tivesse de fato jogado o material no rio, só Deus sabe o que teria acontecido à população de toda a cidade. Felizmente, ele ouviu o físico e não prosseguiu com o seu plano de se livrar daquele recipiente do césio. Após barrar o bombeiro, o Walter foi ao prédio onde estava e evacuou o lugar, perguntando aos funcionários de onde aquilo teria vindo. Obteve a resposta de que uma mulher de um ferro velho havia levado e pedido para estudar aquilo, e então ela foi embora e deixou o cilindro lá, em cima de um banco qualquer. Maurício, sabendo disso, o Walter providenciou logo uma visita ao ferro velho de onde a peça teria vindo. Ele foi se encontrar com Maria Gabriele Devanir. Chegando no local, Maurício, antes de entrar, Walter conseguiu detectar a radiação em todos os lugares, o que assustou o físico mais ainda, causando pânico que logo tomaria conta das ruas da capital. Diante dessa situação, o físico fez alertas às autoridades e instâncias públicas, como a Comissão Brasileira de Energia Nuclear. Tudo que ele queria era deter a contaminação causada pelo césio e, ao mesmo tempo, evitar o pânico entre as pessoas. Mas a situação estava tão complicada, Maurício, que isso era algo impossível. Os temores sobre o vazamento de radiação logo tomaram conta e proporções inimagináveis. Em pouco tempo, o Brasil inteiro já sabia e comentava sobre esse caso. Com a ajuda da polícia e demais profissionais, o físico conseguiu isolar aquele ferro velho com muita insistência do Ivair para não fechar o ferro velho. A esposa do dono do ferro velho e amigos corriam sério risco de vida. O Walter disse que eles utilizaram ônibus de polícia bastante preparado com o interior forrado por chapas de plástico no transporte dos possíveis contaminados. Essas pessoas foram trazidas para o Estádio Olímpico, que fica na rua 74, no centro de Goiânia. No lugar que estava vazio foram montadas barracas onde as pessoas infectadas teriam que ficar. O acampamento dos contaminados foi ali, aqui e acolá, foi no gramado do estádio. Milhares de pessoas procuraram o local para fazer exames, pois o medo de estarem contaminados era extremamente grande. Elas buscavam os vestígios de radiação. Muitas delas, Maurício, recebiam alta após passarem por um banho de desintoxicação que consistia em água e vinagre. Esses eram muitas vezes constrangedores, pois exigia que os suspeitos ficassem totalmente nus e, na maioria das vezes, o banho era coletivo dentro do vestiário do prédio. Os casos mais graves de contaminação do césio, Maurício, foram levados para outro lugar. Geralmente essas pessoas eram transferidas para um hospital militar no Rio de Janeiro, porque lá poderiam ser submetidas em procedimentos mais avançados, assim poderiam ter mais chances de vida. De acordo com o relatório da Agência Internacional de Energia Atômica, a comunidade médica de Goiânia se mostrou bastante relutante em ajudar. O medo de contaminação tomou conta de todo o estado de Goiás, deixando milhares e milhares de pessoas em pânico por causa de tudo que vinham nos jornais e em demais meios de comunicação da época. Durante o período de exames, 110 mil pessoas passaram pelos testes que ainda aconteciam no Estádio Olímpico da capital goiana. De todas estas, 249 foram apontadas como carregadoras de níveis significativos de material radioativo. Isso era algo bastante sério. Outras centenas de pessoas, Maurício, com níveis mais leves de contaminação deveriam permanecer em abrigos especiais. Isso fazia parte do processo de descontaminação e as autoridades procuravam salvar o máximo de pessoas possíveis. Sueli Moraes, hoje presidente da Associação de Vítimas, foi uma das que passou 3 meses em um desses abrigos. As pessoas que viviam nesses abrigos, Maurício, tinham que tomar banhos com água, vinagre e sabão de coco frequentemente. Todos os procedimentos pareciam pouco para descontaminação. Para se ter uma ideia do qual sério isso foi, os contaminados tinham que trocar de roupa a cada meia hora. Além desse processo externo, essas pessoas tinham que tomar comprimidos para ajudar na descontaminação interna.
Não pense que era banhos comuns, pois não era, Maurício. As pessoas que viviam nesses acampamentos tinham que esfregar com frequência os pés, pois era a parte mais afetada. E esses fatos, Maurício, chegavam a causar feridas sérias nos pés. Todo esse tempo as pessoas não poderiam receber visita, porque corria o risco de infectar mais pessoas. Eles ainda eram proibidos de assistir à TV. As autoridades não queriam que soubesse o que estava acontecendo lá fora de fato. Esse era o método de tentar conter todo o caos e desespero que causaria se soubesse a gravidade daquela situação. A fim de acabar com aquele mal, o Ferro Velho e dezenas de casas próximas foram demolidas. Após isso, centenas de objetos eletrodomésticos, móveis, pavimentos de ruas inteiras, veículos, árvores e até animais foram totalmente destruídos e descartados. Esses foram taxados como lixo nuclear. Famílias perderam seus animais de estimação, Maurício, por estarem contaminados. O resultado dessa limpeza da cidade resultou em cerca de 6 mil toneladas de resíduos. Eles foram recolhidos e enterrados em Abadia de Goiás, em um centro especialmente preparado a 20 quilômetros da cidade. Os rejeitos e lembranças desse acontecimento estão isolados, meu amigo Maurício, e enterrados em 2 grandes faixas de concreto. Esse espaço onde estão os rejeitos fica em uma área de 32 alqueires dentro do Parque Estadual Thelma Ortegal, próximo à BR-060. Do local foi construído o Centro Regional de Ciências Nuclear do Centro-Oeste, vinculado à Comissão Nacional de Energia Nuclear. Profissionais monitoram o local em tempo integral e também promoveram pesquisas na área ambiental ligada à radioatividade. Todo o material recolhido foi colocado dentro de caixas e tambores de aços e colocado dentro do contêiner de chumbo. Os espaços que ficaram vagos foram preenchidos por uma mistura de argila e betonita, que é um material absorvente. Essa caixa, que fica a nível do solo, foi recoberta ainda por camadas grossas de brita, areia, terra e grama. Os responsáveis pela segurança do local dizem que eles possuem o que há de mais moderno em relação a depósito de material radioativo. Nunca houve sequer uma contaminação. Maurício, até mesmo essa caixa ela é praticamente inviolável. Esse complexo conta hoje com cerca de 30 servidores. O aterro do Césio é resguardado 24 horas pelo batalhão da Polícia Militar Ambiental. Além disso, há no local uma equipe de emergência com 7 pessoas que se revezam para agir em qualquer tipo de ocorrência específica naquele local. Eles podem atuar tanto dentro do parque quanto fora. Impossível falar do Césio, Maurício, sem citar as vítimas. Segundo os dados, mais de 1.600 pessoas foram contaminadas. Desse número, houve as mortes e a mais famosa foi a de Leide das Neves, a garotinha de 6 anos, que ingeriu o pó brilhante durante o jantar. O dia 26 de outubro de 1987 foi marcado pela chegada dos corpos de Leide e sua tia Maria Gabriela, em caixões revestidos de chumbo e acondicionado em caixas de madeira. As duas chegaram marcando as primeiras vítimas fatais deste acidente. A dor do ocorrido foi agravada pela ignorância e violência dos manifestantes que ali estavam. Maurício, nos tumbos dos cemitérios Parques de Goiânia estão os corpos das 2 mulheres e mais 2 funcionários do Ferro Velho de Devair. Incrivelmente, os catadores de lixo Wagner Pereira e Roberto Alves sobreviveram, assim como Devair Ferreira. Longe de ser um momento pacífico da família que lamentava a perca das 2, o local virou um palco de manifestações violentas. Quando os caixões chegaram no local, Maurício, as pessoas presentes começaram a atirar pedras, tijolos e pedaços de pau. Quer dizer, várias coisas ali. Isso tudo para impedir que os corpos fossem sepultados naquele cemitério. O que as pessoas não sabiam, ou que não aceitavam, era que os corpos haviam sido descontaminados antes do enterro. Além disso, foram colocados em pesados caixões de chumbo, como precaução adicional, buscando tranquilizar as pessoas. Maurício, no entanto, como já falamos, a reação de quem estava presente foi o oposto. Todo mundo entrou em pânico, com medo do Césio se espalhar pela cidade novamente. Muitas pessoas acreditavam que aqueles corpos contaminariam todo o cemitério. O preconceito ainda estava muito grande fora dali, Maurício.
pois pessoas do restante do Brasil acreditavam que toda a cidade estava contaminada e que Goiânia era um lugar a se evitar a todo custo. O assunto negativo ganhou tanta repercussão na mídia que até os produtos agrícolas do estado de Goiânia estavam sendo acusados de contaminação, dificultando assim o comércio. Isso não era verdade. Havia muita desinformação, Maurício, e essas ajudavam a espalhar o pânico por pessoas nos 4 cantos do Brasil. Apesar de apenas 4 mortes a serem confirmadas, várias outras pessoas morreram nos anos seguintes por causa do evento. Estima-se que esse número ultrapassa 100 pessoas. Diversas vítimas do Césio sofreram por câncer em muita região do corpo. Familiares de Leire, por exemplo, temendo os vestígios do elemento radioativo, chegaram a fazer cirurgia para não procriarem, assim não espalhando esse mal. O caso não acabou com as 4 mortes e os milhares de infectados. A história, na verdade, estava longe de chegar ao final, Maurício. Após todo o terror que Goiânia viveu, os culpados deveriam ser punidos de alguma forma. E não foram. Não foram os catadores os verdadeiros culpados, não foram. Por tudo isso que aconteceu. A justiça buscava os responsáveis por abandonar o equipamento ali, onde jamais deveria ter sido deixado. Wagner e Roberto não possuíam informação tão complexa a respeito daquele aparelho que encontraram. Até então, Maurício, nada mais era uma forma de ganhar dinheiro, e isso atraía muito os 2 catadores, visto que não tinham boas condições financeiras. 9 anos depois do Césio se espalhar e ser contido, 5 pessoas ligadas à clínica abandonada, onde encontraram a máquina de radioterapia, foram condenadas. Diante de muita indignação por parte das famílias das vítimas e demais cidadãos, eles foram condenados a 3 anos e 2 meses de prisão. Acusados de homicídio tiveram a pena reduzida em função de trabalhos comunitários. O governo passou a pagar então pensão vitalícia para cerca de 250 vítimas daquele acidente. Mesmo sabendo que dinheiro nenhum paga vidas e demais transtornos, foi uma boa correção. Felizmente, tempos depois, Maurício, outras 2.000 pessoas que havia tido contato com o Césio, incluindo motoristas, policiais e bombeiros que trabalharam naquela área infectada, também tiveram direito a esses pagamentos. Até hoje, existem pessoas infectadas por Goiânia e, diferente de que muitos acreditam, não apresenta qualquer perigo aos demais. Talvez tenha sido a fase mais sombria da cidade. O mundo se recuperando ainda desse evento, em 2011, paramos para acompanhar os dados do tsunami que invadiu uma usina no Japão. Esta foi a sua história de vida. Você fica com a programação da Difusora. A gente volta no próximo sábado, a partir das 4:30 da tarde, para mais uma edição da sua história de vida. A todos vocês, muito obrigado pelo carinho da sua amável audiência. Fiquem com Deus, que vocês tenham um ótimo sábado, um domingo abençoado e uma semana repleta de alegria, realizações e paz. Tchau, pessoal. Fique bem. Deus é contigo e família. Você acabou de ouvir na Difusora 1010 a sua história de vida. A sua história de vida. Com Maurício Fusco.